britânica, os britânicos ocuparam a principal ilha grega do Mediterrâneo, Creta, a maior, não sei se é a principal, mas a maior, criaram bases ali, e isso, quer dizer, primeiro, a resistência grega aos italianos foi tão forte que não só os italianos não entraram na Grécia, ou não se mantiveram dentro da Grécia, como os italianos que tinham partido da Albânia, que tinham ocupado antes, os gregos tomaram um pedaço da Albânia e aí ficaram em apuros. E aí a Alemanha nazi, que negociava a neutralidade iugoslava para poder desencadear a ofensiva contra a União Soviética, ficou numa saia justa de onde abandonava o sul ali, ou ia e atrasava a ofensiva russa que ocorreu. Então, o próprio Stalin, com licença da palavra, fez questão de elogiar a resistência do povo grego, porque disse que sem essa resistência o general Inverno não tinha entrado na luta de defesa da União Soviética. Bom, passado isso, tudo isso remonta ao seguinte, fazendo coro com o que disse o Daniel, a resistência ao invasor nazi dos gregos foi feroz, mas com uma característica peculiar. Tinha as bases de centro-esquerda, liderada pelos comunistas, em que incluiu socialistas e outras correntes, mas alguns generais do velho exército grego que enfrentou o exército italiano permaneciam no território e combatiam. Então a direita, mesmo com uma base militar de menor importância que a dos comunistas, tinha força militar no território quando da entrada britânica, e já durante essa luta já havia estranhamentos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não há um dedo de democracia presente na Grécia moderna, porque 46, quer dizer, quando se chega à conclusão que se aceita o rei de volta, o rei que era ligado à extrema-direita, segundo até hoje, não sou historiador, minhas informações dizem, e o rei arranja uma eleição com os britânicos, em que a esquerda recusa, não só os comunistas, mas todo o bloco que estava com os comunistas, recusa participar dessa eleição. E aí veio uma guerra, vou tentar ser curto, veio uma guerra muito encarniçada, em que havia um outro fator, o fator Iugoslávia e Tito. Tito, que tinha nunca dito a ideia de formar uma união das repúblicas socialistas do Sul, eslavas do Sul, e para isso tentou seduzir a própria Bulgária, e isso terminou em morte de dirigente búlgaro, pediu a aliança no conflito dele com Stalin em 48 com os gregos. E os gregos, o Partido Comunista Grego, dando um tiro no pé, faz uma declaração de apoio próprio 48 à União Soviética. Com isso, as bases de luta que partiam da Macedônia, que é uma área, digamos, compartilhada, entre aspas, entre a Grécia e tal, foram fechadas e foram, aos poucos, a luta da esquerda foi se resumindo ao Partido Comunista Grego, que foi se isolando, até toda a direção partir para o exílio na Albânia e milhares de prisões e mortes dentro da Grécia. Então, esses pregressos de conflitos são conflitos que têm a ver com a história de ausência, ironicamente, de democracia na Grécia, e tem a ver com as sequelas já durante a guerra contra os nazis e o imediato pós-guerra. Então, ainda que o fascismo é um movimento situado historicamente num período um pouco anterior, ninguém faz um corte histórico tão simples e sobra uma base de fascínora e fascistas para praticar atos que o filme retrata. Então, agora voltando para aqui, eu acho que, para esta terra, eu acho que devemos pensar muito no discurso Deus, moralidade e políticos corruptos e dissolutos.
esse discurso é o velho conhecido. A situação aqui é muito diferente da de lá, mas por isso eu estou chocado. Assim, há muitos anos eu vi esse filme, logo que foi lançado, estou chocado com o grau de atualidade dele, ao mesmo tempo chocado com a brutalidade que a boa cinematografia do Costa Gravas transmite a nós todos. Eu queria ficar por aqui. Em suma, só concluir o seguinte: a esquerda que eles apontavam, como o Daniel já disse, em realidade não era a esquerda toda. O máximo tinha um limite da centro-esquerda, porque a outra estava fora da lei desde do pós-guerra. Para vocês verem como tinham ido à direita. Pareciam coisas do Cabo Daciolo, né? Obrigado, dois. Agora vamos abrir então o debate e tentem se controlar em termos de Deixa eu só fazer um desafio, já que você falou, né, que encontra semelhanças, ou pontos em comum nos processos. No processo ou no discurso, quais são, né? Eu queria que os dois falassem assim, se existem algumas semelhanças nos processos que a gente viu no filme e aqui, né? No presente. Se existe. Vale para os dois. Não, eu falei dos dois. Olha, eu vejo mais semelhanças com o processo que houve aqui no Brasil em 64. A polarização contra o comunismo, a coisa da corrupção, a desmoralização dos políticos, aquela crise política toda que acometeu o Brasil em 64, e tem algumas semelhanças com a Grécia de 67, inclusive a polarização da Guerra Fria, a possibilidade das esquerdas ganharem eleições que se aproximavam e que iam ser decisivas. Tudo isso nos apresenta um quadro aí de a inclinação das Forças Armadas e da alta magistratura civil pela direita, também é uma característica que aproxima muito. Não esqueçamos que o presidente do Supremo Tribunal Federal convalidou o golpe de 64, estava lá junto com Paulo Moraes, que era o presidente do Senado, e que apoiou a destituição do João Goulart, consagrou essa destituição antes mesmo do João Goulart sair do Brasil. Outro aspecto também que pode ser lembrado é a participação dos políticos civis, dos políticos civis de direita na construção da ditadura. Se a gente vai se referir ao momento atual, eu tenho participado de muitos debates e tenho encontrado muitas pessoas que consideram que há semelhanças muito grandes entre o que houve aqui em 64 e, por tabela, entre o que houve na Grécia em 67, com o momento atual. Eu aí já não acompanho essa reflexão. Eu acho que são aproximações um tanto ou quanto abusivas, embora você tenha realmente algumas referências que possam aproximar os dois processos. A questão da desmoralização das instituições políticas, a questão também das preferências claras que o aparelho policial parece ter, do ponto de vista da perseguição de determinados setores e da tolerância em relação a outros. Eu acho que há alguns aspectos que podem aproximar, mas, de modo geral, eu tendo a considerar que a crise que nós vivemos hoje é uma crise inteiramente diferente daquela que a gente viveu em 64. Sem embargo, eu não rejeito, ao contrário, inclusive já digo a possibilidade de uma radicalização
política e até de uma intervenção militar. Não? Acho que as forças conservadoras no Brasil, as forças autoritárias conservadoras no Brasil, elas foram, durante muito tempo, profundamente subestimadas pelas esquerdas. Era muito comum as lideranças de esquerda dizerem que a democracia no Brasil estava consolidada, e acho que isso foi um erro, porque realmente não se investiu na discussão do período ditatorial, como se deveria ter se investido, prevaleceu o ponto de vista de que era preciso olhar para frente e não para o espelho retrovisor. Quer dizer, então, assim como tinha havido, por outras razões e por outra conjugação de novo, depois que ela terminou, assim também, em larga medida, embora os intelectuais progressistas continuassem a se referir à ditadura como um período lamentável, houve até a metáfora dos tempos, dos anos de chumbo, que se consagrou na intelectualidade progressista. O fato é que, em profundidade, a nossa sociedade não discutiu os grandes legados da ditadura. Então, essas forças autoritárias conservadoras, que nunca deixaram de existir, elas apenas tinham ido para o subterrâneo, a partir de 2013 elas voltaram ao de cima, como dizem os portugueses, elas voltaram ao de cima, passaram a ter um protagonismo muito forte, e estão aí cada vez mais agressivas, cada vez mais petulantes, arrogantes, e eu acho que isso tem chocado muito as esquerdas, que imaginaram, numa licença poética, num rasgo de otimismo, imaginaram que as coisas estavam tomando um caminho muito tranquilo e muito encorajador. E hoje se debatem um pouco à procura de caminhos, porque exatamente foram pegas de surpresa por essa força que existe também na sociedade grega, a força da tendência social, um pensamento conservador e autoritário, que está aí, e que pode, evidentemente, chancelar intervenções de força caso a situação saia do controle. Não mais em nome da luta contra o comunismo, salvo pessoas assim, bizarras, como esse carro que apareceu aí, o comunismo hoje, mesmo as direitas, consideram que é uma perspectiva vencida. O receio é do nacional-estatismo, que eles chamam de populista, e também a situação caótica em que o país pode começar a entrar, caso a situação se agrave mais. Então, acho que uma intervenção, ela se torna, uma intervenção militar, ela se torna possível, num quadro como esse. E contra isso, eu acho que esse é o grande desafio hoje, as esquerdas se preocuparem em defender a democracia e aprofundar as lutas democráticas para impedir essas reversões. Eu queria dizer, concordando com o Daniel, que houve uma subestimação que levou a entender que a democracia brasileira estava consolidada e inaltável. E o que me chama particularmente a atenção, o Daniel mencionou o fogo aberto contra o nacional-estatismo, mas estamos falando da política por cima. Existe uma outra questão que ocorre nesse país de forma mais visível desde 2013, com a intervenção da grande mídia, que é a formação de blocos, por exemplo, que você poderia chamar, entre eles, o MBL e outros, que vem se movendo na base da sociedade. Pode ser que tenha
ainda investimento de gente grande, mas pega todas aquelas caras que me lembram Jardim dos Filhos de Coutinho, pega uma pequena burguesia com algum poder, pequenos comerciantes, e que se reúnem regularmente. Há um substrato, isso é a narrativa, né? Há um substrato de retirar de cena a podridão política. Então, enquanto você pega o Bolsonaro como símbolo do discurso, o que está lá embaixo na sociedade, ancorado nele, ainda que seja uma parcela muito minoritária da sociedade, ela tem capacidade de fazer volume e trabalho. Eu não sei se é tão minoritário. Não, minoritário que eu estou falando para ganhar uma eleição majoritária, essa base social, não estamos falando de um negócio que alargue, um grande movimento de massa. Estamos falando algo que talvez agregue de forma organizada 5 a 10% da população. Seria o CROC. O CROC atualizado. Eu queria pedir dos nossos palestrantes alguma orientação, porque eu tenho uma dificuldade enorme em achar boa bibliografia que discuta a persistência residual dos componentes do modelo fascista. Porque eu acho que aí existe um problema gigantesco nas equivalências históricas que levam a gente a arriscar o tipo de anacronismo que coloca a galera na defensiva dizendo não sou fascista porque eu estou aqui com os meus amigos do neoliberalismo. O fascismo, o nazifascismo é um modelo muito específico de configuração de elementos que são persistentes na cultura ocidental desde sempre. O triunfalismo, né, a celebração da guerra, a exaltação da guerra como a realização suprema da masculinidade, conforme o Mussolini dizia, não era grande novidade, assim como no nazismo o antissemitismo não era grande novidade, mas são elementos que se configuram de uma maneira muito adequada para o que interessava ao movimento, à mentalidade contra-revolucionária naquele contexto. E aí eu acho que talvez esteja um pouco o enigma de como que a Grécia tem esse elemento, né, de uma direita na Guerra Fria que não entra no campo de quem colaborou com o nazismo, porque a resistência grega à invasão italiana foi pelo regime do Ioannis Nektachas. Então, é uma ditadura que nós chamaríamos de fascismo, mas que não admite o fascismo para o invasor. E aí você cria como, de certa forma, a Action Française teve na França os colaboracionistas fanáticos e os que não queriam colaborar, e muitos que entraram pela via do De Gaulle. Quer dizer, a gente vê que a direita, ela se reconfigura de acordo com o momento histórico. E aí eu acho que há uma necessidade de se entender o que o autoritarismo representa para o fascismo e o que ele representa em sistemas oligárquicos ou em qualquer tipo de regime em que a injustiça social seja o parâmetro, né, de conservação do Estado, que é o fato de que as democracias sofrem golpes militares não porque elas não estejam consolidadas. Elas sofrem golpes militares porque é o perigo delas se consolidarem, como a gente vê o caso de um juiz que não tem absolutamente nada de comunista, mas acaba ficando papéis que não é possível, e que a ideia, digamos, republicana de você julgar, né, independentemente da ideologia, que é um valor, digamos, abstrato numa democracia, é um perigo para aquela circunstância. E aí o que eu entro no mérito sobre como o Brasil ele é distinto nesse sentido, de que nós damos golpes quando é necessário. E o fato é que nós temos uma elite, inclusive, com uma enorme capacidade de cooptação, que faz com que o golpismo seja desnecessário na maior parte das vezes, porque consegue resguardar os privilégios muito bem, que são aptas de desmobilizar uma sociedade civil, porque os elementos constitutivos do autoritarismo, o que sobrou da ditadura, não foi
devidamente expugnado, que foi devidamente encarado de frente, e nos permite dar a continuidade ao que nos parece fascismo, porque certamente são elementos que estavam presentes lá, mas que se a gente achar que configura-se da mesma maneira, a gente corre o risco de combater como se combatia na época e perder de vista algumas táticas realmente inovadoras. E eu queria saber quem dos últimos 30 anos discute essa noção de conservação residual dos elementos constitutivos do fascismo. Outras pessoas querem falar? Eu acho que está tendo uma flexibilidade muito grande quando a gente identifica fascismo, né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão de que fascismo, isso é fascismo, eu acho que a gente fica na coisa do senso comum, que eu acho que não nos ajuda a entender determinadas situações ou determinadas relações entre Estado e sociedade. E, em todo caso, né, mesmo assim, eu acho que como o próprio fascismo também se adapta, né, como uma barata para continuar sobrevivendo, né, eu recomendaria um texto que eu vi outro dia, assim, que para mim foi bem esclarecedor. É um texto do Renato Lessa, um cientista político, ele até já esteve aqui, para ele esteve aqui discutindo no local. É um texto sobre as relações entre o ideário fascista e o projeto neoliberal. É um texto que saiu na Carta Capital da semana passada. Não sei se vocês chegaram a ver esse texto.